Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast A Dona do Olhar Aguçado. Eu sou Juranildes Araújo e hoje trago uma convidada muito especial para uma conversa cheia de inspiração e conhecimento. E nossa convidada de hoje é Marina Ramos, uma jovem de apenas 25 anos que já teve transformado muitas vidas como nutricionista e especialista em saúde da mulher. Tudo bem, Marina? Como vai você? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda ao nosso programa. É um bate-papo tranquilo. Vamos falar de tudo sobre nutrição, sobre as mães, sobre você e de como tudo começou com você, tá bom? Marina tem um trabalho que ela resgata a autoestima de mulheres com autocuidados, encontrar equilíbrio nas suas rotinas. Vamos descobrir como a nutrição pode ser ferramenta poderosa para a transformação pessoal. Tem muita gente que acha que a nutrição não tem nada a ver, mas no meu haver, a nutrição tem tudo. Marina, conta para nós como foi sua trajetória na nutrição e o que motivou você a se especializar na saúde da mulher tão cedo na sua carreira, né? Porque você tem 25 anos e já é uma especialista. Perfeito. Muito obrigada pelo convite, tá? É um prazer. Gosto muito de falar sobre o tema, porque ainda a nutrição fala muito sobre emagrecimento e esquece que a nutrição é muito ampla, né? E como especialista em saúde da mulher, comecei a fazer a pós-graduação na minha maternidade, né? Quando eu tive meu filho... que legal! Quando eu tive meu filho, eu falei, meu Deus, tem tanta coisa para me dar conta. É filho, marido, casa, trabalho. Como é que eu vou cuidar de mim? O pós-parto, que não é fácil, né? O puerpério, que não é fácil, é aquele turbilhão de emoções. E eu falei, eu preciso ser uma nutricionista que tem um olhar especial para essas mulheres que estão enfrentando esse processo, né? E me especializar em saúde da mulher foi, sem dúvidas, um divisor de águas, né, na minha vida, porque eu pude entender adentro sobre o ciclo menstrual, sobre a menopausa, sobre outras condições, né, que é específica do público feminino, e hoje eu consigo trabalhar com mais precisão e ajudar essas mulheres. Inclusive, a mulher, quando ela tem o bebê, acontece uma série de mudanças no corpo dela, os hormônios, tudo muda. E o comportamento dela em si muda. Às vezes muda com o próprio filho, muda com ela mesma, muda com a família, muda com o esposo. E eu acho que esse apoio é um elo, assim, que ajuda na autoestima de qualquer mulher. Demais. Porque tem umas que passam por esse processo e ela não sabe o que está passando. Ela fica, às vezes, até bem agressiva. Uhum. E ela não sabe o porquê. A preocupação. Nasce o bebê, ela olha assim, agora o que eu vou fazer? Eu me lembro que quando eu tive minha filha, eu tive já com 35 anos, já estava coroa. E aí, quando a menina nasceu, aquele bebê lindo, eu parei e pensei assim, poxa. E agora? E agora, o que eu vou fazer? Aí eu chorei. Eu nunca esqueci disso, isso me marcou. Eu conto isso a todo mundo. Uhum. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Fiquei olhando para a criança assim, com aquele olhar quase de piedade. E a gente olha um serzinho que depende tanto da gente. E eu sempre falo, né? Quando nasce uma mãe, começa a querer isso de priorizar o filho. Exatamente. Mas se você não priorizar a si para estar bem, como é que você vai cuidar dessa criança? Então, isso é um lema que eu falo muito para as mulheres, que se coloque em primeiro lugar para que você esteja bem e seu filho tenha a melhor versão de você. Trabalha empatia com seu próprio filho. Com certeza, porque se priorizar não é egoísmo. É cuidar de si para estar bem, para cuidar do próximo. Seja ele seu trabalho, seja ele seu marido, seja ele sua casa. Porque às vezes a casa da mulher tá impecável, mas a saúde dela tá toda bagunçada. Eu sempre costumo dizer, se você não se ama e você não se cuida, você não pode amar ninguém que está ao seu redor. Verdade. Nem seu próprio marido, nem seu próprio filho. Você não pode amar nem o próprio Deus. Se a gente não se amar, não tiver cuidado, você fica, Senhor, aleluia, glória a Jesus, mas por dentro você tá toda podre. E eu falo muito sobre isso. Você não se aceita. Porque a gente tem que honrar, né? Você vai honrar. Você entendeu? Eu falo muito sobre isso. Porque são descobertas que a gente faz com a gente mesmo, com o passar do tempo. Você vai se descobrindo, você vai se conhecendo. Eu acho muito interessante. Parabéns. Me conte aí, você atende muitas mães que após a maternidade acabam deixando o autocuidado de lado. E como surgiu essa ideia de criar essa metodologia para você reencontrar sua melhor versão? Você acabou de dizer que você
entrou nessa linha aí, nesse pilar, por causa da minha gestação. Explica pra gente melhor, mais claro aí, pra quem tá aí escutando. Eu tenho 3 anos de formada, né? Agora em 2025 eu faço 3 anos. E no primeiro ano eu já descobri a gestação. Já estava atendendo, tinha meu consultório. E aí eu comecei a me ver, né, naquele boom hormonal, naquele boom de sentimentos mesmo. E quis ter esse olhar específico para a saúde feminina, né? Aí comecei minha pós-graduação, finalizei tem 1 ano e atuo diretamente nisso mesmo. E sobre essa questão da maternidade, né? A maioria das mulheres que me procuram são visando o emagrecimento, por exemplo, ganhou muito peso aí durante a gestação e chega no pós-parto e não se reconhece mais em frente ao espelho, coloca uma roupa, já não se sente tão bem. E nesse processo de ajudar elas a perder peso, elas vão se reencontrando, elas vão se reconectando com elas mesmas, para não esquecer a mulher que era antes de ter uma gestação, né? Eu acredito que, às vezes, essa mesma mulher, ela nem se olha no espelho direito. Ela tem vontade de se olhar e ela foge do espelho. O espelho é algo que todo mundo tem que se olhar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes no dia. E uma questão que eu sempre comento com todo mundo. A gente precisa se despir de frente do espelho. Para a gente se olhar de cima a baixo. E tem muitas mulheres que elas se olham no espelho do pescoço para cima, muito pouco. Mas do pescoço para baixo, elas não se olham. E isso é triste, né? Porque eu acredito muito que você deve se amar independente de como você é, para que você melhore por amor a você, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que... O que a gente precisa trabalhar na realidade mesmo é a questão do amor próprio, da autoestima e da nossa responsabilidade diária que a gente precisa fazer enquanto mãe. Sim, com certeza. Certo? Então, você tem um filho, você sabe que tem que dar mama para ele, você sabe que você tem que dar o banho dele, você sabe que tem que cuidar, mas você também tem que parar. Estou dando mama para meu filho, mas eu preciso colocar um batom, preciso fazer um coque bonito no meu cabelo. Meu marido tem que olhar e sentir vontade de fazer outro bebê logo. Ai, misericórdia. Mas tem que ser assim. Sim, tem que dar um espaçozinho pra gente recuperar. E o marido, quando olha assim, meu Deus do céu, deu um filho pra minha esposa, mas como é que essa mulher ficou? E eu digo mais, né? Às vezes, eu já tive casos da mulher procurar após uma separação, porque agora eu vou cuidar de mim. Só que, na verdade, a gente precisa fazer isso não pelo marido, mas pela gente, né? Esses atos, né, de ir para uma academia, de sair com uma amiga, isso não tem que fazer só quando o relacionamento acaba. Isso tem que fazer para cultivar, né? Isso é o que se tem já, né? Então, acho importantíssimo que essa pauta seja sobre o autocuidado feminino, que ela queira primeiramente cuidar dela, para conseguir cuidar de tudo ao seu redor. Eu sempre falo o seguinte, a mulher, ela tem que ter uma autoestima elevada, ela tem que gostar de cuidar da sua casa, e ela tem que ter uma atividade para fazer. Um esporte, né? Algo uma atividade, um esporte, um trabalho que ela faça, ela ser remunerada pela ter a grana dela, sair se sentir bem, chegar ali, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, eu vou comprar o que meu filho precisa, sem precisar ficar naquele elo com o marido, de que ele tem que ser o pilar da casa, que ele tem que sustentar. Esse tempo já acabou. Não existe mais, eu vou me casar porque eu quero um marido que me dê tudo. Não tem marido que dá tudo mais a mulher nenhuma. A mulher tem que dividir as contas hoje. A mulher quer ser independente. A mulher, ela quer ser autossuficiente. Então, ela tem que querer ter responsabilidade também. Eu não sou feminista. Eu tenho quase 70 anos e tenho uma visão assim, avançada além do tempo. E sempre pensei assim, se você quer ser mulher independente, mesmo casada, você tem que ter suas responsabilidades, você tem que estudar, você tem que ter seu trabalho, você tem que ter seu perfume cheiroso para poder andar bonita, tem que ter sua roupa bonita. E não precisa, se o marido vai lhe dar presente, maravilha. Mas se ele não vai lhe dar, amor, estou indo ali no shopping, daqui a pouco eu volto cheio de sacolas. Eu gosto muito também dessa parte de ter a minha independência, né? Mas eu admiro muito a minha maternidade também. Sim, Tanto que hoje é um dos pilares, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho 4 horas por dia. Eu deixo o Miguel na escola, 1h da tarde, vou, atendo 4 pacientes, saio, busco ele, pronto. É o meu time de trabalho. Já tive muito, e tenho, muita rede de apoio também para conseguir essas funções. Isso é importante. Isso, mas eu entendo que muitas mulheres, infelizmente, não têm, né? Uma mãe que mora perto, uma sogra que ajude, porque nisso da mulher precisar se posicionar para trabalhar após a maternidade, tem que ter uma rede de apoio, né? Então, eu não julgo mulheres que decidem ficar em casa para cuidar dos
seus Também filhos. não, eu acredito porque eu assim. vi o quanto é complexo. Eu acredito assim, é complexo, eu tenho um filho, eu sou vó, mas a mulher ela tem que procurar criar o sistema dela, o ecossistema Sim. dela, para ela fazer as duas coisas, senão ela adoece. Não consegue nem treinar, né? Ela tem que ter dinheiro também para poder pagar uma babá, para poder ficar tomando conta, Uhum. certo? 2, 3. Mas ela precisa ter essa ausência da casa um pouquinho. Eu tenho uma filha que ela tem 30 dias que teve um bebê. E ela diz, eu digo assim, poxa, quando você sair para trabalhar, a Luca vai ficar sozinha. Ela disse, mãe, com Lara, que tem 2 anos e 6 meses, eu quase pirei quando a menina nasceu. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu dava graças a Deus que ela é dentista. Eu ia pro meu consultório, passava 4 horas. Trabalhar é a diversão, né? Voltava, me vestia e voltava, ia cuidar do meu filho com mais suavidade. É. Mas se eu ficasse em casa só cuidando dele, uma altura dessa, eu não teria o segundo filho, já teria ter pirado. Então, por uma experiência dessa de casa, você vê que as outras também têm a mesma necessidade. Sim. Entendeu? E sim, a gente também merece um tempo para respirar um pouquinho, Exatamente. né? Se divertir um pouco. Por isso que essa questão da rede de apoio é muito importante, né? Ter um marido companheiro que também chegue junto na função, né? Precisa. Hoje mesmo eu consigo treinar porque meu esposo fica com meu filho. Eu acordo mais cedo, acordo 5 da manhã, vou lá treinar. Antes dele ir pro trabalho, eu já voltei. Aí eu assumo, né? Porque a gente tem que ter essa rede de apoio. Empreendedora, a mulher empreendedora, e gosta de andar bonita, viu? E tem que treinar, porque assim, né? A musculação fala muito sobre essa questão de corpo. Mas ela é saúde mental, ela é um ansiolítico natural aí para ansiedade, Exatamente. né? De fato, essa questão de você se sentir bem com você mesmo. E no treino a gente libera hormônios de sensação de prazer, de bem-estar, né? Então, para mim, é a dica principal aí para as minhas pacientes mães. Você tem que treinar. Funciona também Com bem legal, certeza. Né? Me conte aí, Marina. Estou te chamando de Mariana, não sei porque eu já chamei 2 vezes. Quando falamos de saúde da mulher, temos como a endometriose, o síndrome do ovário policístico, Sim. que são muito recorrentes. Como a nutrição pode ajudar essas mulheres com esses problemas de policísticos? Inclusive, é uma das áreas que eu mais atendo hoje, né? A endometriose, ela é uma doença de cunho inflamatório, onde todo aquele tecido endometrial, ele se expande em outras áreas. Às vezes no intestino, às vezes nos ovários. Isso, inclusive, dificulta até a mulher de engravidar. Novamente. Isso. Cerca de 50% a 70% das mulheres que têm endometriose, elas cursam com infertilidade. E a nutrição tem um papel fundamental nesse processo inflamatório, né? Aquela mulher que tem uma rotina mais inflamatória, né? Dorme tarde, acaba não tendo uma qualidade de sono, não faz exercício, come muito industrializado, esse foco ele tende a se expandir. Mas a nutrição ela ajuda no controle, tanto a regressão, quanto de fato a mulher ter uma melhoria nos sintomas. Por exemplo, um dos sintomas muito comuns aí na endometriose é a cólica, né? Ontem, inclusive, atendi uma paciente que Marina, meus ciclos menstruais, toda vez que eu tinha cólica, eu tinha que ir na emergência. E pela primeira vez na vida, eu não tomei um remédio para cólica. É isso que eu ia te perguntar, porque nas fases da vida feminina, a TPM é um ciclo menstrual e menopausa que traz mudanças significativas. Sim, com certeza. E tem a orientação hoje, há uns anos atrás do meu tempo, quando eu tinha cólica, eu ficava desesperada, eu parecia que enlouquecer. Mas nunca na vida eu parei para pensar sobre a questão da alimentação. Sim. Apesar de que nos anos passados a gente se alimentava muito mais natural do que hoje, né? Hoje, com certeza. E existia essa questão da cólica, da própria endometriose, né? Da própria endometriose. Mas hoje tem questões na nutrição que são bem guiadas, chamo de guiadas. E que isso alivia um tanto essa tensão nas mulheres. Me fale um pouco sobre isso. Sobre a questão da TPM, né? Sim. Então, a TPM, ela é essa tensão pré-menstrual, onde você, além de ter mudanças hormonais, né? Por conta do ciclo menstrual mesmo, que você fica mais estressada, mais ansiosa, dá aquela vontade de comer um doce. E isso, às vezes, esconde uma deficiência de nutrientes. Então, na nutrição, eu consigo fazer com que essas mulheres tenham uma alimentação mais variada. Por exemplo, magnésio. O magnésio ajuda muito no período da TPM. E aí é encontrado em castanhas, em banana. E às vezes eu preciso fazer a suplementação dessa paciente também, porque ela não come a quantidade que deveria. Então, nutrientes aí, como vitaminas do complexo B. Isso ajuda a dar uma relaxada nesse... Essa suplementação que você faz, ela é injetável? Não, só médico. Só médico consegue prescrever injetável. É cápsula, ou às vezes em pó, sachê,
ou na própria alimentação. Eu sempre digo que o suplemento ele serve para suprir aquilo que a alimentação não fornece. Então, a sua base deve ser a alimentação e o suplemento vai ser como um extra, né? Então, nosso primeiro passo é cuidar da base, que é da alimentação dessa paciente. Maravilha. Nós estamos no período de festa de fim de ano. Muitas mulheres ficam assim, receosas de jogar a dieta para o alto e fica naquela dúvida. Que dica você dá para que essas mulheres façam sua festa, brinque, coma, dance, seja feliz e tenha equilíbrio em saúde? Não, isso aí eu já tô pegando no pé das minhas pacientes, viu? Porque às vezes as pessoas acham que por conta do dia festivo precisa jogar tudo pra cima. Mas na verdade a gente vai passar aí do Natal, vai vir as festas de janeiro, né? Férias. Daqui a pouco você piscou Carnaval, depois São João. E se a gente não se preocupar em criar rotina saudável como hábito e que essas exceções sejam o mínimo para se preocupar, você nunca vai começar o seu processo de emagrecimento, por exemplo. Porque sempre vai ter uma festa, um aniversário, um casamento. Segunda eu começo. Isso. Segunda eu começo. Nunca que começa. E essa frase... propósito, não é isso? Isso, com certeza. E você tem que ter um objetivo, né? Eu sempre digo, por exemplo, hoje 90% das minhas pacientes são emagrecimento, né? A nutrição é muito procurada ainda pelo emagrecimento. E eu sempre digo, tá, você quer emagrecer, mas você quer emagrecer por quê? Qual a dor que você sente? Ah, Mari, quando eu boto um biquíni na praia, eu me sinto mal. Ah, quando eu vou comprar roupa, eu não acho uma roupa que cabe. Tô perdendo as roupas que tem no meu guarda-roupa. Então, essa é a sua dor. Vamos anotar ela. Eu tenho um caderninho que eu dou no meu método de acompanhamento. Vamos anotar ela, porque quando você pensar em desistir, eu quero que você analise. Será que vale a pena? Porque essa questão do Natal é uma vez só no ano. A gente vai comer, porque eu vou comer também. Mas a gente vai comer com moderação, né? Entendendo que a gente tem 31 dias no mês, não vai ser 2 dias do Natal e do Ano Novo, que vai sabotar os 31 dias. Então, é para treinar o mês inteiro, é para comer bem a maior parte das refeições, né? Então, já café da manhã, não precisa só comer chocotone, vai comer seu ovo, sua frutinha, come um pedacinho de chocotone também. Eu tenho amigas que ela usa Canvas, o quadro de Canvas, num lugar onde ela passa em casa, que elas olham assim, acompanham o que ela tem que fazer, o que não tem para poder não esquecer. Eu acho excelente a Isso ideia. é muito legal. Esquecer, não usa um caderno. Não, o caderno eu vou esquecer. No Canvas eu tenho que... Faço minhas anotações. É tipo um mural dos sonhos, né? Tipo um mural dos sonhos. Você tem alguma história, Marina, de algum paciente seu que já teve uma transformação, que marcou a sua vida por isso, por esse atendimento que você dá, esse acolhimento que você dá, essa orientação que você dá? Eu tenho tantas, né? Tantas mulheres incríveis. E eu vou contar sobre Jéssica. Jéssica, eu sempre falo sobre ela no meu Instagram, mostro a história dela, porque ela foi uma das pessoas que ela decidiu ter a virada de chave no início do ano. Em janeiro, geralmente eu faço desafios de emagrecimento, né, de 21 dias, para dar aquele estímulo para as mulheres se apoiarem como rede de apoio, né? Porque eu acredito muito no poder de uma mulher incentivar outra mulher. Sim. E Jéssica começou ali, foi o start dela. Hoje, ela tá... Você tem que ver. Só mostrando a foto mesmo, para você ver o quanto que ela conseguiu se reencontrar. Hoje ela tá maravilhosa, autoestima lá em cima. Eu lembro de uma frase, né, que eu tenho, que ela falou para mim. Depois de 3 anos, né, que ela foi mãe, Sim. que eu consegui me reencontrar, que eu estou me amando na frente do espelho. E isso me marca muito. Isso é lindo demais. Hoje também, acabei de atender uma paciente antes de vir pra cá. Ela já tem 57 anos, né? E ela falou pra mim, Mari, eu tinha um monte de roupa que eu nunca usava. Tava lá no meu guarda-roupa porque eu queria usar ela. Hoje, ela já tá entrando. E eu tenho só 45 dias com ela. Mas ela hoje já tá dormindo. Ela hoje já tá menos ansiosa. Já tá comendo menos doce. Então, o benefício não é só no estético. Não. O estético, ele é consequência. Também no emocional. O estético, ele é consequência da mudança de hábito. O benefício é naqueles sintomas que a gente sente todo dia. Insônia, ansiedade, dor de cabeça. E a nutrição tem um papel sobre tudo isso. Tá vendo? Você que está aí nos escutando, lembre sempre que o nutricionista na sua vida, ele faz a diferença, certo? E às vezes você não tem aquele olhar de achar, nutricionista, psicólogo para quê? Tudo no seu lugar certo, na hora certa. E nós, enquanto seres humanos, temos necessidade de ter profissionais que se especializaram, que estudaram, que conhecem a causa de cada pontinho desse, que nos deixa ser uma pessoa melhor, no emocional, na saúde, em tudo. Então, fique ligado. Me conte aí, a sociedade tem mudado bastante nos últimos anos.
Quais as tendências ou mudanças no comportamento alimentar das mulheres que você percebeu na sua última prática profissional? Um ponto importante sobre isso é pós-pandemia, né? Eu acho que deu um boom muito grande, tanto na alimentação saudável quanto na atividade física, porque a gente viu que as pessoas que estavam tendo indícios, né, de não ser tão prejudicados com a doença na época da pandemia, foram pessoas mais ativas, pessoas que tinham uma massa muscular maior. Então, deu esse boom de autocuidado, né? Eu estava até comentando com a amiga personal que as academias estão muito mais cheias depois da pandemia, né? Então, acaba que nesse mundo que a gente está vivendo agora, a alimentação tem sido prioridade. Mas a gente vê também muitas pessoas que estão naquela vida corrida. E às vezes quer comidas mais práticas e acreditam que uma alimentação saudável não combina com quem tem a vida corrida. E hoje eu tô aqui mesmo para mostrar e dar dicas que você pode sim, em meio à sua rotina corrida, ter sim sua alimentação saudável e cuidar de você. A pandemia me levou a quase 100 quilos. Foi mesmo. Muita gente, na verdade, por período de ansiedade, de estar, tinha uma vida fora, né, de sair, de super tal, ativa. ativa. Assim, já tava gorda. Eu era gorda mesmo, não tem pra onde correr. E eu fui aumentando, eu digo, não quero isso pra mim não, vou dar uma providência, eu tomei minhas providências, eu tô aqui. Magrinha, até magrinha demais, mas tá ótimo. Maravilhosa. Por fim, que mensagem você gostaria de deixar para mulheres que desejam transformar suas vidas por meio da nutrição, mas sente que falta tempo ou motivação para começar? Eu digo que comece, apenas comece. Comece como você puder. Mari, eu não consigo fazer uma atividade física, 1 hora de academia não dá. Bote no YouTube, faça 10 minutos, mas faça. Mari, eu não consigo comer todo tipo de fruta. Veja o que é que você come, mas coma. Então, pequenos e constantes passos são melhores que longos passos que você não consegue seguir. Eu abomino mesmo dietas restritivas, porque você inicia ali, consegue fazer por um tempo, mas você não consegue mudar para o restante da sua vida. E eu gosto que a gente tenha, né, mudanças que a gente leve para a nossa vida inteira. Maravilha. O papo tá bom, mas agora vamos pro intervalo, que é hora de faturar. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo, tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia.
Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spiderweb. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta, estamos aqui continuando com Marina, ela que é nutricionista, que cuida da saúde da mulher. Mas você que está aí, nos acompanhe, @Dona do Olhar Aguçado, no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, todas as redes sociais. Acompanhe que vocês vão ter, assim, sempre boa notícia, sempre boas informações. É cuidar da saúde, cuidar do trabalho, cuidar do amor, cuidar da vida, falar de pessoas, bem interessante. E aí, Marina, me conte aí, como você se adaptou ao trabalho para atender mulheres em diferentes realidades socioeconômicas e com estilo de vida variados? Eu sempre gosto de uma nutrição muito básica e prática, né? Então, a nutrição, eu acredito que ela precisa ser assertiva de acordo com a sua realidade mesmo. Por isso que na hora da nossa conversa, a minha consulta é mais ou menos 1 hora, onde a gente consegue entender... 1 hora? 1 hora de consulta. A gente consegue entender cada ponto da vida dessa paciente para que o cardápio seja de acordo com a realidade dela mesmo. Porque eu sempre penso que o cardápio perfeito é aquele que ela consegue seguir. Se ela sair do meu consultório e não seguir nada do que eu prescrevi, vai ter algum benefício para ela? Não vai. E tem uma, Marina, as pessoas têm assim, o costume de dizer assim, eu não faço dieta, eu não tenho alimentação saudável porque minha condição econômica não dá. Isso não é verdade. Porque hoje você tem legumes que ele não é caro, você tem legumes que substituem a carne, verduras. Você come um brócolis, mesmo se você não gosta de carne, o brócolis dá para segurar, não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu não gosto muito de carne. Em proteína, não, na verdade. Eu não gosto muito Mas de a gente carne, tem eu vou comer opções leguminosas, por exemplo, como grão de bico, feijões, lentilha. Lentilha eu gosto de feijão, agora grão de bico. Mas a gente tem como, até mesmo com o uso de suplementos proteicos, né? Inclusive, para quem não come carne por filosofia, né? Por ser vegano, por ser vegetariano, tem suplementos já veganos também, onde a proteína ela é extraída da ervilha, do arroz, mas para bater a proteína mesmo que você precisa, até mesmo para ter um emagrecimento saudável, não ficar com muita flacidez, é necessário muitas vezes suplementar. Já que não... Eu tô com 70, por isso que eu tô... Não, você tá ótima. Você está ótima. E sim, a gente deve, inclusive, diminuir um pouco a carne vermelha, né? Comer mais frango, eu gosto peixe. Mais de frango, de peixe. Peixinho mesmo, porque acaba que a carne vermelha ela é um pouco mais indigesta, né? Demora muito mais no nosso intestino digerir, acaba sendo um pouco mais inflamatório para o nosso corpo ter essa digestão mais devagar, né? Então, com certeza, o frango e o peixe são boas pedidas aí de proteínas para você comer. Agora, eu sempre faço uma brincadeira. Minha mãe tem 91 anos. A minha avó faleceu com 100. E eu me lembro que elas comiam tanta carne, mas era muita carne. E eu, jovem, também comia muita carne. E, de repente, eu me vejo... comia churrasco, adorava para churrascaria para comer. Hoje eu olho e empaca, assim. Eu queria saber por quê. Tem que ver como é que está seu processo de digestão dessa carne também. Porque muitos pacientes, por exemplo, ao comer churrasco, fica empachado, com aquela sensação que a comida não desce, né? E isso, às vezes, significa que seu intestino já não está funcionando como deveria estar, em relação a digerir essa proteína, entendeu? Inclusive, tem enzimas, tem algumas estratégias que a gente pode fazer para otimizar essa digestão e você se sentir mais leve, conseguir digerir bem. Me conte aí, quando você trabalha essa questão da nutrição, o intestino da pessoa, ele começa a funcionar tudo normal? É o primeiro resultado que a gente vê.
é intestino. Porque muitas vezes as mulheres que me procuram, elas ficam 4, 5 dias sem ir no banheiro. E a gente precisa ir no banheiro todos os dias, regular. Então, um dos primeiros passos é começar, de fato, tratando o intestino dessa paciente. Porque ele é um dos órgãos mais responsáveis aí pela absorção dos nossos nutrientes. Se o nosso intestino não está regular, a gente tem alguns sintomas, como, por exemplo, o estresse, a ansiedade em alta, porque o intestino não está legal. As pessoas até brincam, né? Tem um professor que fala sobre isso. Que quando você está enfesado de raiva, é porque o intestino está cheio. Porque quem tem realmente um trânsito enfesado, né? Então, a pessoa que tem o intestino regular, ela é mais feliz. Porque no nosso intestino também é produzido alguns hormônios de prazer e de bem-estar. Então, é um dos primeiros passos no meu acompanhamento nutricional é ver como é que está o intestino desse paciente. Se ela está tendo, né, oscilação, às vezes está mais constipada, às vezes está com mais diarreia. Aí a gente já investiga possível, às vezes, até intolerância alimentar. Né? Intolerância à lactose é uma coisa muito comum. E hoje as pessoas brincam muito com essa intolerância, né? Falar, só tenho diarreia, não tem problema, não vai me atingir. Só minha barriga fica estufada, não tem problema, mas na verdade tem. Você está ali prejudicando o seu intestino. Eu vejo uma coisa, Marina, pela minha idade de 70 anos, que as pessoas, antigamente, pouco tinha essa questão da intolerância à lactose. Uhum. Hoje é vasto. E às vezes bom. eu pergunto, por que antigamente eu não via isso? Minha mãe teve 11 filhos, eu nunca vi isso em nenhum. Muitas vezes por falta de diagnóstico, né? A pessoa tinha, mas ainda não era diagnosticado como deveria. Ou mesmo por conta dessa alimentação que a gente tem tão inflamatória, né? Tanto industrializado, salgadinho, biscoito. Então, isso vai pouco a pouco, né? Acabando com o nosso intestino. Então, faz sentido em relação a isso. Mas eu vou dar um relato aqui pessoal. Eu me tornei intolerante de um dia para o outro. Eu não tinha sensibilidade nenhuma. Eu odeio ser intolerante, porque todo lugar que você vai sair tem coisas de lácteos. É muito difícil você ter uma alimentação fora, né, de dieta e não ter a lactose, né? Num restaurante, uma coisa assim, uma sobremesa. Então, é um desafio que eu acho que Deus me deu a intolerância para mim aprender o como é difícil tirar a lactose dos meus pacientes. Minha filha comeu camarão a vida inteira. Uhum. Quase 30 anos. De 5 anos para cá, do nada não pode comer mais camarão. Acontece, né? É triste. Eu sei porque eu vivo isso na pele. Eu fui recém-diagnosticada. Antes eu não sentia nada. Hoje, se eu como um pouquinho de lactose, minha barriga fica parecendo que eu tô grávida. Foi depois da gravidez. Mas, infelizmente... Isso não aconteça comigo. Eu Ai, adoro amiga. café com leite. E é muito difícil mesmo. E eu vejo o sofrimento do paciente. Agora, quando faz o que tem que fazer, você vê o seu corpo responder muito bem. Né? De você se sentir mais leve, se sentir mais desinflamada mesmo. Porque se você está expondo, às vezes as pessoas falam, tem que cortar leite para todo mundo. Eu não acredito nessa questão, eu acredito muito na individualidade. Você tem sintoma quando consome? Não. Então, come em paz, quantidade moderada. Mas se eu tenho sintoma e eu fico consumindo, vai prejudicar a minha saúde, né? Então, a gente tem que saber retirar no momento certo. Então, essa lactose, quem tem essa intolerância à lactose, o tipo de leite nenhum pode tomar, nem desnatado, nada de nada. Todos têm lactose. Inclusive, até mesmo aquele leite que é zero lactose, ele é o leite normal, porém, ele tem a adição da enzima lactase, que é a enzima que o nosso corpo, quando é intolerante, não produz direito. Que eu aconselho o uso esporadicamente. Mas tem gente que, a partir do momento que é diagnosticada, já substitui tudo por produto zero lactose. É leite, é creme de leite, acha que pode. Mas, na verdade, aquilo ali é uma válvula para, vez ou outra, você consumir. Não sempre. Marina, me conte aí, além da alimentação, qual outros aspectos do autocuidado você considera fundamentais para promover a saúde e bem-estar feminino? Eu digo que eu tenho 5 pilares, né? A alimentação, mas também a gestão de estresse, a qualidade de sono, a ingestão de água e a atividade física regular. E esses 5 pilares é de fato o que transforma. Meus pacientes, que são os meus casos de sucesso, foi porque aplicou muito bem esses 5 pilares. Mas a água é importante, mais importante de todos, não é isso? Porque imagina que ela é o mais fácil e acessível de você ter, né? A água. Sim. Mas tem gente que às vezes chega e não bebe nem um copo por dia.
Então, você fica uma pessoa, né, com mais celulite, uma pessoa com mais retenção de líquido, A pele seca. a pele ressecada, o intestino não funciona certo. Então, isso aqui é o passo mais simples de você cuidar de você. Então, Mari, tenho muita dificuldade de consumir. Fraciona. Pega garrafinhas. Sua meta é 3 litros, sua garrafinha de 500. Mari, eu tenho que beber 6. Bebe 3 de manhã, 3 da tarde, o que vier é lucro. À noite é o horário que a gente tem que beber menos, né? Por conta da qualidade de sono. Aí, fazer essa pergunta, porque existem pessoas que bebem água a noite inteira. E não é Toma interessante. 1,5 litro, 2, 3 de água à noite. Não é interessante você beber muita água à noite, E porque ela senão você interrompe o acorda sono, pra fazer né? xixi, né? E aí seu sono não é tão reparador, porque a gente precisa ter uma qualidade de sono de horas ininterruptas de sono, né? Maravilha. Me conte aí. Existe alguma alimentação específica ou suplemento que você recomenda para mulheres que desejam melhorar a energia, o humor durante o TPM? Como eu falei, né? O magnésio é um dos nutrientes mais importantes, mas também vitaminas do complexo B, zinco. Então, a gente consegue fazer esse boom tanto na alimentação quanto em suplementos prontos, porque a gente consegue ter essa melhoria nos sintomas, seja ele a cólica ou até mesmo essa oscilação de humor que às vezes acompanha o período da TPM. Ômega 3 também é um suplemento muito bom para essa fase. Quando a pessoa tem mau humor que é fora da TPM, por quê? Suplemento também. Tem gente que é mal-humorado o tempo inteiro, né? Aí tem que fazer terapia, também ajuda, né? Ajuda, né? Ajuda demais. Ainda bem que não tem, graças a Deus. Me conte aí, você trabalha com reeducação alimentar e como ajudar as mulheres a superar a relação emocional com a comida, que pode ser um grande obstáculo. Sim, e isso às vezes é um gatilho que gera uma obesidade em uma pessoa. Tô estressada, vou comer. Tô feliz, vou comer. Tô triste. Então, quando você sempre associa a alimentação às suas emoções, acaba que você fica com uma relação ruim com a comida, né? E eu gosto muito de construir uma boa relação do alimento. Não existe alimento que é vilão e não existe alimento que é mocinho. Tudo é um contexto, quantidades, tudo na questão da individualidade. Tem uma técnica que eu gosto muito, que é o comer com atenção plena. É você, de fato, no momento da comida, você não ter distrações, como comer assistindo TV, comer olhando o celular, porque aí você perde a sensação de saciedade, né? Você acaba comendo muito a mais. Um exemplo disso é a questão de cinema. Quando a gente vai no cinema e pega aquela pipocona enorme, às vezes 1 litro de refrigerante, come que nem vê. Na real, se você sentasse com a pipoca daquela, será que você comeria aquilo tudo com aquele litro de refrigerante? Ó você aí que vai pro cinema e gosta de comer muita pipoca. Ó o resultado aí, tá vendo? Então vá pro cinema, fique do lado da sua geisha ou do seu gueixo e coma pouca pipoca. Pouca pipoca, divida. Agora eu fui gorda e eu nunca comia, não foi de comer muito. Não, mas aí tem também a questão das emoções, né? Que às vezes, quando a gente tá muito estressado, muito ansiosa... no instante você disse que era tranquila. Não, eu sou estressada. Na hora que eu tenho coisa pra fazer, eu sou estressada, eu não tô nem aí. Eu tenho um livro na minha casa que diz que as pessoas estressadas, elas crescem mais na sua produtividade do que aqueles que são bem tranquilinho, bem calminho. É um estudo. É mesmo. Mas eu acredito muito no poder da tranquilidade, viu? Porque o estresse tem tanta colateral. Colada com a proatividade. Com a proatividade. Com estresse, não. Mas não é aquele estresse de você sair matando todo mundo. Mas tem gente que é assim, viu? Mulher em TPM, então. Não. A minha TPM só me dava cólica. Vontade de doce, às vezes é uma questão muito comum. E você falou uma coisa importante, Mari, eu fui acima do peso, mas eu comia pouco. Sim. E às vezes o comer pouco não significa que é bom. Inclusive, você comer menos do que o seu corpo deveria comer de caloria, faz com que você acumule gordura. Entendeu? Eu acumulei muita gordura. E comer pouco de quê? Porque tem nutrientes que em pouco volume tem X calorias e às vezes outro alimento, naquilo ali tem muito mais caloria. Um exemplo disso é tapioca, que às vezes as pessoas fazem a troca da tapioca pelo pãozinho, Eu adoro a tapioca. achando que a tapioca tá arrasando, que é ótimo, saudável, porque não tem glúten. Adoro. Mas é um tiro no pé, às vezes, no processo de emagrecimento, porque ela é muito calórica em pouca porção. Aí eu indico muito a crepioca, porque aí você dilui com ovo na massa, sabe? Sim. Que bate, e aí faz o disquinho. Um pãozinho. Faz o disquinho, né? E aí você consegue ter proteína ali dos ovos, gordura boa, nutrientes e o carboidrato em menor concentração do que você fazer aquele disco todo só de tapioca. Tem gente que come 10, 12, 15 ovos por dia.
Outros dizem que faz mal. Sim. Isso é mentira ou é verdade? É um mito, né? Já se desmentiu essa questão do colesterol do ovo, mas também tem que ver quanto, né? Agora mesmo tá um bom, não sei se você acompanha, a Virgínia tá sobre uma questão de dieta do ovo, que ela come vários ovos, só a clara, que é excelente porque tem só proteína, né? A gema é fonte de gordura, então em excesso, 15 ovos com gema, já dificilmente dá para encaixar na dieta. E tudo jogada de marketing para divulgar um novo produto dela, que é um whey. Para mostrar, ó, você não precisa comer isso tudo de ovo. Com a dose de whey, você bate essa quantidade de proteína. Aquele whey ruim? Ah, não, tem whey que é gostoso. Tem whey que é Qual? muito bom. Eu gosto... Pode falar, Mar? Pode. Eu gosto muito da Dux. A Dux, o Fresh Whey, é uma delícia. Não Parece conheço achocolatado. É, tem alguns que tem um sabor muito residual de adoçantes, né? Mas tem whey que é... Te passo. Eu te passo uma lista de bons wheys, tá bom? É fácil porque eu preciso tomar. Né? E ainda mais que você tem dificuldade de comer proteína, né? Em quantidade certa. Eu tomo todos os dias, mas tem uns que já não desce mais, meu Deus do céu. Né? E assim, é uma forma prática de você bater o quanto você precisa. Porque numa dosezinha, às vezes, você tem 22, 25 gramas de proteína. Então, para você comer aquilo ali de comida, às vezes é uma quantidade muito maior, né? Em ovo mesmo, cada ovo tem 6 gramas. Então, para você atingir, você tem que comer 5 ovos, né? Faça as contas aí, que eu sou de humanas. Acertei, tá vendo? Mas eu tenho uma amiga minha que come 30 ovos por dia. Haja dinheiro, viu? Não vou Pro citar carro o do nome ovo. dela, não vou citar o nome dela, mas ela... Se tiver com ela gema... come 30 ovos por dia. Com gema, eu acredito que não tá na quantidade que ela precisa. E ela é coroa, mais clara, ela é alinhada, ela é uma magra... forte, musculosa, não tem pelanca nem nada, sabe? Não tem essa sobra toda. É. E eu fico olhando assim, gente, 30 ovos não dá pra descer não, papai. Me diga aí, quais são os principais sinais que uma mulher precisa de acompanhamento nutricional, mesmo que ela esteja buscando o emagrecimento? Eu digo que toda mulher, ela precisa ter sua nutri. Toda mulher. Porque, independente da fase que você está, às vezes você tem um sintoma ou outro que a nutrição pode te ajudar. Seja até mesmo ter mais proatividade, ter mais disposição para suas atividades no dia a dia, porque às vezes você está muito satisfeita com o seu físico, né? Eu recebo muitos pacientes que tá satisfeito com o físico, mas tem uma queixa. Por exemplo, candidíase de repetição, que é algo que acomete muitas mulheres, infecção urinária. Então, isso tudo a nutrição pode também abraçar e cuidar, Seu né? consultório é onde? É aqui na Radial A, no Shopping Olha, do Chapéu. No Shopping do Chapéu, você encontra aqui a doutora Marina, eu já vou marcar uma consulta com ela, Ai, eu gosto assim. para poder ver se ela me deixa aí nos trinks. Olha, eu já fiz 2 podcasts e um programa de TV e sempre saio com pacientes que estão comigo Já até saiu hoje. já saiu com uma. Tem que ir para minha lá em Simões Filho, muito longe. Vai ficar por aqui mesmo. A sociedade tem valorizado essa questão do conceito da alimentação. Então, como hoje tem uma procura muito grande, né? As coisas mudaram, Sim, né? sim. E assim, a internet é um meio que tem muita informação. Sim. Todo mundo quer ser nutricionista, né? De informações excelentes, valiosas, a informações muito ruins, a gente tem na internet. Então, como aumentou essa questão da procura do Instagram, do TikTok, de ver aquilo ali, acaba que as pessoas têm muitas dúvidas, né? E às vezes se frustram com o processo da alimentação saudável porque não segue certo. Corta tudo, restringe tudo e acha que esse é o caminho. Na verdade, não é. A gente tem que fazer algo que seja mais acessível à sua realidade. Porque se for muito além, você já numa vida corrida, como é que você vai seguir? Né? Verdade. Aí eu lhe pergunto, as mulheres que não gostam de cozinhar, para ela ter uma alimentação saudável, o que ela pode fazer? Ela pode congelar? Ela Amiga, pode encomendar? Paga quem gosta. Porque se você tem uma vida corrida, significa que você está fora lá ganhando seu dinheiro. Então, você tem um monte de empresas aí, de marmitas saudáveis, para você chegar em casa e já ter tudo pronto. Camaçari tem esses Tem, lugares? sim. Posso indicar? Pode. Vou indicar 2 que eu adoro, meus pacientes fazem. Casa Fit. Casa Fit. Isso, e e a outra? Nutrindo Sonhos. Nutrindo Sonhos. Ambos são parceiros aí que fazem as marmitas dos meus pacientes, né? Eu já mando a dieta, o paciente manda a dieta, eles já botam certinho a quantidade de grama que ele precisa de proteína, a quantidade do arroz. Tem lanches também. A Nutrindo tem lanches como sanduíche E a comida natural. deliciosa? Comida muito gostosa. Amo as comidas dele. Casa Fit mesmo, ó. É o lugar que Eu quero entrevistar a Casa Fit. eu vou arrumar. Jadson, meu amigo.
Ele, de verdade, tem um conceito muito bom. Já Eu trabalhamos vou juntos. experimentar a comida dele, vou mandar comprar. Tá Aí, bom. Se eu gostar, eu vou convidar ele para entrevista. Hoje eu vou mandar ele entregar aqui sua comida, você vai ver. Marina, o papo foi bom, foi incrível, mas a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo. Adorei sua trajetória, muito bom ter aprendido com você, saber das suas experiências. Dizer que foi muito bom ter você aqui conosco, certo? Agradecer a você, foi maravilhoso. Para mim, eu aprendi uma série de coisas. Tenho certeza que o ouvinte do outro lado também aprenderam muitas coisas. E dizer que estamos aqui de casa aberta para quando você quiser vir falar um pouco sobre esse cuidado, que é muito interessante. Agradecer a toda a equipe aqui e dizer que a gente precisa se fortalecer, fim de ano chegando, a gente precisa estar se amando, cuidar da emoção, cuidar do coração e cuidar da alimentação, né? Com certeza. Então, por isso, siga aí a Dona do Olhar Aguçado no YouTube, no Instagram, no Facebook, TikTok. Ainda tem o X, gente? Não sei, tiraram o X, mas de repente ele pode estar no ar. Beijo no coração e até a próxima. Um beijo, Valeu, meu amor. Obrigada. Prazer. Foi ótimo o bate-papo. Que a gente sempre consiga, né, tá usando esse espaço aqui para incentivar mulheres a cuidar mais de si. Porque eu acredito muito nessa rede de mulheres unidas, uma incentivando a outra. É tão mais fácil do que em competição, né? Essa é a nossa intuição, esse é o nosso propósito. Com certeza, que lindo propósito. Vamos continuar juntas. Beijo. Até a Obrigada, próxima. obrigada. Um prazer.